família, tudo bem com vocês? Bom, como todos sabem, Neymar se machucou na estreia contra a Sérvia e estará fora do próximo jogo. Quem será que vai substituir o craque? Danilo também estará fora da partida, e tudo indica que os jogadores retornam nas oitavas. Veja agora o debate. Você vê que o pé depois se solta. E ontem a gente não conseguiu, né, André, assim, dar aquela ênfase à vitória como talvez o fã do esporte esperava. A gente gostaria também por conta dessas duas lesões aí que, assim, deixaram a gente bastante, o Brasil, bastante preocupado. A gente falou com o Dr. Marco Aurélio Cunha agora, antes da gente entrar para cá, assim, coincidentemente o do Luiz Rosan, estavam com ele no consultório, não sei se estava sendo atendido, o que estavam fazendo, mas o Rosan é campeão, né, do mundo com a seleção brasileira, o Rosan é tricampeão com São Paulo, foi nosso fisioterapeuta no São Paulo, também no Japão, eu trabalhei com o Rosan, e a gente ficou bem contente, né, Fábio, assim, com o otimismo dos dois. O Felipe estava com a gente ali também na conversa, e a gente ficou bastante feliz com o otimismo dos dois com relação à volta dos dois, porque tanto o Marco como o Rosan disseram que já trataram o Rosan mais de 50 vezes situações parecidas e os jogadores voltaram. Então, assim, nós não somos médicos, a gente sabe aquilo que a gente sofreu e de acordo com a nossa idade, quando você é muito novo, você não sabe. Quando você vai atravessando um pouquinho a carreira, como o Fábio teve muitas, você já consegue perceber, você consegue até evitar uma lesão, né? Então, assim, a gente ficou feliz por ter um dado de quem é da área e da medicina esportiva, né? Que é o que eles fazem o tempo todo. É importante dizer, como disse o André, que todos estão à distância e estão se baseando na denominação quase clínica e médica do que foi dito pela própria comissão. Todos eles frisam isso, né? Um dos médicos ouvidos pelos nossos comentaristas citou, inclusive, que do ponto de vista clínico, a lesão do Danilo é mais dolorida, por ser do lado de dentro do tornozelo. Isso. É uma lesão mais dolorida, mas que, se bem tratada, o jogador pode voltar tranquilamente, sem dor, em 10 dias. Dor, Felipe, o atleta vai sentir por um tempo. Muitas vezes você vai ter dor mais do que 10 dias. Você, de repente, 20 dias, um mês, você vai sentir um incômodo. E aí é a questão da sensibilidade, né? Porque tem o processo de recuperação, de você ter os movimentos, né? De não te atrapalhar em movimentos de jogo, mas você vai acabar sentindo algum incômodo. E aí o Marco e o Rosan nos explicaram que, nesse caso, o do Danilo, ele é um pouco até mais preocupante com relação à sensibilidade à dor. Porque ele fala que é um tendão mais denso, mais rígido. Mais rígido, Isso, né? Então, que o Danilo vai sentir esse incômodo por um pouco mais de tempo, até mais do que o Neymar. O que a gente... É lógico que o Danilo tem a sua importância, o Neymar também, mas o que eles passaram pra gente, que é isso que nos traz uma alegria, né? Porque, como eu disse, a gente não queria que acontecesse, mas já que aconteceu, que venham boas notícias. É que o Neymar, ele vai se recuperar por esse estágio que ele já teve outros problemas. Então, assim, o Marco até falou, é uma torção habitual. Então, assim, ele parece que num momento que é um pouco mais complicado, mas a recuperação é um pouquinho mais rápida. A gente está trazendo informações, até eles, né? Eles não estão lá perto do Neymar, do Danilo, enfim. Eles estão trazendo informações da carreira, né? Eu estou tentando levantar uma situação do que eu vivi. E a gente fica com essa expectativa de que isso vai acontecer e eles estarão em breve aí vestindo novamente a camisa da seleção. A gente vai entrar num tema agora que é a questão da lateral, olhando um pouco para frente, a questão do substituto. Afinal de contas, a lateral foi um tema de discussão não só pós-convocação, mas até ali faltando 4, 3, 2, aquela regressiva foi, mas e a lateral direita? Mas e a lateral direita? A gente vai retomar aqui o que disse o Tite no dia da convocação sobre o assunto Daniel Alves. O critério do Daniel Alves é um critério de todos, né? que ele premia qualidade técnica individual, ela premia ao seu aspecto físico e ele traz o seu aspecto mental, tal qual os outros, alguns com uma ou outra mais qualidade. E a qualidade técnica individual que o Dani Alves empresta nesse quesito é impressionante. Vamos lá, acrescentando ao que disse, eu quero começar contigo, André, mas antes queria colocar aqui a gente debateu um pouco depois da convocação da liderança do Daniel Alves. Depois da convocação, eu conversei com uma pessoa que
acompanhou um pouco esse processo da convocação do Daniel Alves. Nunca falei aqui porque já tinha passado até o time, mas com a lesão do Danilo, ela se faz necessária. A situação do Daniel Alves em relação ao Tite era muito clara. O Daniel Alves era fundamental, não por uma liderança no vestiário coletiva do grupo inteiro, mas por uma influência muito grande que ele tem ao Neymar. O Neymar é muito querido por todos os jogadores, mas se a coisa começa a empenar, como foi a Copa de 2018 em alguns momentos, a única pessoa capaz de falar, o Neymar, é o Daniel Alves. Ponto, isso é importante. Mas agora se fez necessário a discussão de substituir o Neymar. Isso. E eu pergunto... Porque ele não pode estar lá para ser um supervisor do Neymar. Isso. Né? O Neymar está fora e a posição que ele joga também isso. abriu. Exato. Então é um combo. E aí eu pergunto, e aqui sem nenhum sensacionalismo que não faz parte desse programa então eu não vou usar termos como armadilha, encruzilhada para o Tite, mas se fez uma situação perigosa, André? Eu acho que sim, mas, de novo, as ferramentas estão ali todas no lugar certo para serem utilizadas, conforme o Tite pensa em relação à formação de equipe sem o Danilo e sem o Neymar. Sim. O grupo oferece essas soluções. No caso da escolha que ele vai ter que fazer na lateral direita, ou ele vai jogar com o Militão, ou ele vai jogar com o Daniel. A coisa passa diretamente pelo que ele pretende fazer em relação ao adversário, então uma escolha circunstancial, e o que ele pretende ter no próprio time em relação ao plano para jogar. Em relação às circunstâncias de semelhança de características, o Danilo é o lateral marcador, o perfil do Daniel está mais distante. Aliás, tudo que o Daniel não é, na verdade, nunca foi, é um lateral marcador. Então, por esse aspecto, componente defensivo, o Militão faz mais sentido. Mas o Tite também falou sobre todas as virtudes técnicas que o Daniel tem e elas são indiscutíveis. Falou sobre laterais construtores, jogadores que podem participar dos movimentos ofensivos e iniciá-los. O Daniel é esse jogador. Aí o Tite mudaria de ideia em relação ao perfil do seu lateral para substituir o Danilo, para ter um pouco mais de saída, para ter um pouco mais de construção pelo meio, eventualmente. São escolhas que ele vai ter, na verdade, assim. É claro que um técnico tem que pensar jogo a jogo, em especial numa Copa do Mundo. Você não pode cometer o pecado de ficar... não, porque esse momento que você está pensando, ele pode não chegar. Mas estamos na fase de grupos ainda. O Tite tem a garantia de 2 atuações. Primeiro contra a Suíça, depois contra Camarões. Essa contra Camarões, ela pode ser uma situação muito mais tranquila. Sim, protocolar, em termos de competição, né, em termos de classificação. Mas o jogo contra a Suíça, ele é importante para o Brasil passar à próxima fase. Ele não pode ser olhado com leveza. Não. É tudo o que tem para trabalhar e para investir é nesse jogo, nessa equipe, que não vai ter Danilo e não vai ter Neymar. Então, eu não sei qual vai ser a escolha dele. Eu acho que há argumentos para a escolha ser tanto para um lado quanto para outro. A minha impressão é que, por semelhança e para fazer menos alterações num time que já não tem 2 jogadores, ele vai com um perfil mais parecido com o Danilo, que é o Militão. E para vocês, com esse ponto de vista de jogadores... Porque o torcedor e boa parte da imprensa, caso o Daniel Alves não jogue, e mesmo que as coisas se passem bem, fala, mas para que levar um cara que eventualmente nem foi lá para jogar? Para jogar, vocês com o ponto de vista de jogadores, é compreensível isso? Mesmo que o Daniel não tenha uma função de entrar, essa função, tendo lá 26 vagas, essa função de liderança, esse papel é importante, o jogador não só entende o Tite, como de repente endossa o que ele fez? Felipe, com todo o respeito ao Daniel, à carreira, ao que ele pode apresentar na Copa do Mundo, se ele vier a jogar, o Tite não tem obrigação nenhuma de colocá-lo por isso. Nenhuma obrigação. Ele tem obrigação de colocar o Daniel, como o André colocou muito bem, se o modo da seleção jogar na partida contra a Suíça, por exemplo, pedir um jogador que construa pelo meio um lateral, que aproxime-se um pouco mais do Rafinha. Então, assim... Se a Suíça tem um jogador expulso... É isso, Se a Suíça tem um jogador expulso... Agora, se o Tite olhar para a seleção e falar, eu prefiro ter um pouco mais de segurança atrás, a gente tem que olhar para o meio-campo, eu acho que vai se basear muito no meio-campo também. Sim. Eu acho que se o Brasil continuar jogando com o Paquetá como segundo homem, por exemplo, e o Rodrigo, que a gente imagina que pode ser o substituto do Neymar, é o Militão. É o Militão, não tem como. Se você colocar o Casemiro ao lado do Fabinho, por exemplo, ou de um Bruno Guimarães...
né? E aí o Paquetá um pouco mais adiantado, aí você pode pensar no Daniel, porque o Daniel tem muito a oferecer. O Daniel, o Tite falou, ele tem qualidade técnica, é um jogador super vencedor, é um jogador que impõe respeito aos adversários. A gente olha meio ressabiado, né? Às vezes falta um pouco de respeito, mas os adversários não, os suíços, os camaroneses, eles olham para o Daniel como um super vencedor, um cara renomado, um jogador muito técnico. Então, assim, o Tite não tem obrigação de colocar o Daniel. Se ele colocar o Militão, eu tenho certeza que com as explicações corretas, que é isso, eu preciso ter um pouco mais de segurança, eu preciso de algo próximo do que o Danilo me ofereceu, porque eu quero jogar com o segundo homem de meio que jogue um pouco mais avançado, o Rodrigo que não tenha muitas obrigações defensivas. O Militão se encaixa perfeitamente nisso, Felipe. E é o que o Tite está pensando. O Tite, ele errou na Copa passada, né? Ele fez escolhas que incomodaram a ele e a todos também, que fizeram o Brasil não ter sucesso, e tenho certeza que ele aprendeu com isso. Sim. Ele está mirando a conquista do Hexa. Esse elenco está mirando a conquista do Hexa, não valores somente pessoais, individuais, de colocar um jogador como o Daniel Alves. Então, eu acho que vai ser feito dessa forma e eu, particularmente, acredito que o Brasil venha com o Paquetá como segundo homem, que venha com o Rodrigo na posição do Neymar e o Militão como lateral direito. Você, Silas, sobre o Daniel Alves nesse contexto? Eu acho também que ele nem convocou o Daniel para ser lateral. Eu acho que ele convocou o Daniel porque o Militão foi bem os jogos que participou ali jogando de lateral direito. Então, eu acho que ele levou o Daniel para justamente no momento que você, como o Filipão fez com o Ricardinho em 2002, entra lá, pega a bola, não passa a bola para ninguém e acaba com o jogo. E falou pro Denilson a mesma coisa. Denilson, pega a bola, leva pra bandeirinha. Tem muita importância quando você está ganhando um jogo. E o Daniel, você está ganhando um jogo, de repente você põe... Ontem a Sérvia, ela se entregou. Era um jogo perfeito para botar o Daniel. Ele ia pisar na bola, ele ia fazer a bola chegar, ele é muito inteligente, ele não erra passe. Agora, na ordem da vez, tá o Militão. Sim. Então, eu acho assim que o Rodrigo, se jogar ali na do Neymar, é uma surpresa. Eu só discordo do Fábio na questão do Paquetá, porque o Paquetá ficou meio perdido naqueles 15 primeiros minutos, porque o Tite falou para ele, olha, você vai ser um primeiro volante, depois meia, não primeiro meia e depois volante, como ele pode ser agora com a ausência do Neymar, né? Empurra o Paquetá para dele, traz o Fred ou o Bruno Guimarães ali, que também vai chegar. O Fred entrou bem pra caramba também, mantém o Vini lá e mantém os outros jogadores, né, da forma que foi, mas com o Militão. Você já vai opinar, inclusive, com o nosso touch nesse sentido de escalações, de possibilidades, mas antes a ESPN conversou, foram citados grandes médicos aqui, mas a ESPN entrevistou outro, que é o Joaquim Grava, falando sobre as lesões, do ponto de vista do que foi anunciado pela Comissão Médica do Brasil. Joaquim Grava fala sobre as lesões de Danilo e Neymar. Pela experiência aí do futebol de muitos anos, o entorse ele pode ser de 3 graus. Ele pode ser de tornozelo, ele pode ser leve, moderado ou grave. Grave, vão para a cirurgia, nós temos lesões de vários ligamentos. O moderado é bem descrito pelo quadro que o Rodrigo nos colocou, que é uma lesão ligamentar, sempre existe a lesão ligamentar. E o leve é aquele que você tem um entorse, fica 2, 3 dias parado, fazendo uma fisioterapia e retorna. O moderado que é o grande problema, porque o moderado, você fazendo um tratamento intensivo, ele pode se tornar leve e o atleta ser liberado aí, no máximo em 2 semanas. Olha, eu tenho esperança que eles voltem sim. Não, e aquilo, né, gente? Viu? Ninguém quer ficar fora de uma Copa do Mundo. Você só fica fora de uma Copa do Mundo, uma lesão grave, né? Uma lesão que você não vai ter mais condições. Mas o atleta, principalmente o Neymar, né? E o Danilo, são jogadores experientes que jogam lá na Europa. Eles vão fazer o possível, vão imobilizar, fazer uma botinha de esparadrapo e não vai entrar 100%, eu estaria aqui mentindo se eu falasse isso ou qualquer outro colega, mas estarão recuperados, não importa que com 70%, 80%, mas eu acredito que eles vão para o jogo sim. Temos aí uma tela que mostra o que escreveu Neymar em suas redes sociais.
Essa postagem foi depois da lesão. O orgulho e o amor que sinto de vestir a camisa não tem explicação. Se Deus me desse a oportunidade de escolher um país para nascer, ele seria o Brasil. Nada na minha vida foi dado ou fácil. Sempre tive que correr atrás dos meus sonhos e das minhas metas, jamais desejando o mal de alguém e sim ajudando quem precisava. Hoje se tornou um dos momentos mais difíceis da minha carreira. E, de novo, em uma Copa. Tenho lesão? Sim. É chata, vai doer. Mas eu tenho, e continuou, certeza que vou ter a chance de voltar porque eu farei o possível para ajudar o meu país, meus companheiros e a mim mesmo. Muito tempo de espera para o inimigo me derrubar assim? Jamais. E minha fé é interminável. Nós vamos seguir falando de seleção brasileira, os desdobramentos das lesões de Neymar e Danilo. É isso aí, família. Todos na torcida para nossos craques voltar com tudo. Neymar segue focado e diz que a fé é inabalável. Para cima, Brasil rumo ao Hexa. Até a próxima.